tudo isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão. Feche seu olho, estende um pouco seu braço. E vamos juntos confessar dizendo: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Essa é uma boa confissão para fazer na hora da guerra, né? Porque você tem que deixar o Espírito Santo revelar para você que existe o maior, acima de todos, que está em você, que habita em você. Então, quando a gente recebe essa revelação, a gente não tem medo. Então, a gente não fracassa, a gente confia. Por isso que a confissão da palavra é importante. Então, confessar, versículo, que você, dentro do contexto, ele está dizendo o que você precisa. Tá? Porque, às vezes, as pessoas pegam um versículo sem saber o que realmente ele está dizendo ali, né, no contexto. Então, se é para enfermidade, existe um versículo para enfermidade. Bom, para todas as coisas, Deus dá a palavra. Por isso que quanto mais a gente ora, lê a Bíblia e ora em línguas, quando nós estamos orando, tranquilos, o Espírito Santo revela alguma passagem da Escritura, para que a gente fique nela. Então, se Deus falar uma palavra com você, é para você orar muito aquela palavra, porque Ele vai agir na sua vida em cima daquela palavra. Já não aconteceu de você estar lendo a Bíblia e saltar aos seus olhos uma palavra? Deus falou com você? Porque Deus fala de várias maneiras, pode ser assim. Então, aquela palavra é para você orar muito em cima dela, porque o Espírito Santo vai te revelar o que ela vai fazer na sua vida. E nós vamos ter a solução de um problema que nós estamos querendo que Deus resolva. Mas se eu não entendo o que a palavra diz, Deus não pode resolver. Então, por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Temos que ler a Bíblia. E parece que, mas eu já li, eu já reli. Mas é assim mesmo. Até que vem a revelação. E às vezes vem a revelação de uma parte. Depois daquela parte, o Espírito Santo nos leva para outra. Isso chama-se meditação. Então, a meditação vem conforme eu vou lendo a Bíblia e orando em línguas. Aí você começa, puxa, mas esta palavra é exatamente aquela palavra que está lá. Então, isso é meditar. O Espírito Santo ele vai fazendo um todo da palavra de Deus. Então, quando você começar a descobrir, junto com o Espírito Santo, versículos, né, passagens da Bíblia, que Deus está falando com você, aquilo quer dizer que vai resolver o seu problema. Então, nós precisamos de tempo, né, para ficar com Deus, para ter esse relacionamento, e Ele te dar a palavra. Deus me deu essa palavra, você ficar em cima dela. Então, calmamente, você vai orando em línguas e vai falando aquela palavra em português. E agradecendo o que ela está fazendo na sua vida. É por aí. Então, nós vamos recebendo. Tá? A gente queria que todos os dias acontecesse coisas assim, né? Mas não é todo dia. É porque nós temos que andar na fé, né, gente? Vocês sabem disso. Então, não é todo dia que você está lendo a Bíblia que salta aquele versículo. Mas, todos os dias, Deus está conosco. Não resta dúvida. Né? Ele disse: jamais te deixarei nem te abandonarei. Então, a gente não precisa ficar esperando grandes coisas para recebermos de Deus o que precisamos. Sim, o que nós precisamos é fé no que Ele diz. Então, quanto mais a gente se aprofundar na palavra e na oração em línguas, mais fé nós vamos ter. Então, a confissão ajuda, né? E a adoração, tudo vai ajudar. O jejum ajuda pra caramba, ajuda mesmo. Demais, porque todas as fortalezas da nossa mente vão caindo. Fortalezas da mente que são pensamentos contra o que Deus é. Né? Está escrito lá na segunda carta aos Coríntios. Então, o jejum é importante, porque vai cair barreira que me impede de me aproximar de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Com a fé, naquilo que Ele diz. Então, nós não vamos ser igual àquele primeiro grupo que morreu no deserto, né? Nós vamos ser aquele que entrou na terra prometida e venceu todas, o poder do Espírito. Então, vamos cada dia aprender mais. Como que nós vamos andar na palavra. Isso é muito bom, você saber. Porque se você sabe, você se posiciona. Se você não sabe, você está enganado. Aí que é o grande problema, não é? Amém? Então, o Espírito Santo me chamou a atenção aqui de uma passagem na Bíblia, e nós estamos aprendendo com o Espírito Santo muito, 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 como nos defender do diabo, né? Que a gente está aprendendo aqui, cada culto. Mas vem cá, nós estamos aprendendo e nós não podemos ser ouvintes apenas, nós temos que ser praticantes, né? E bem fortes nessa prática, porque se nós praticarmos, não tem besta nenhuma de diabo que vai acabar com a nossa vida.
Ainda que venham dificuldades, ele não vai acabar com a nossa vida. Situação alguma. E neste meio todo dessa pressão que está maligna sobre a terra, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, nós temos a unção do Espírito Santo. Ela habita dentro de nós. Então nós temos que exercer a fé através na palavra de Deus. Nós estamos aprendendo isso. Então hoje nós vamos dar mais um passo neste ensino do que nós temos que fazer, porque Jesus está ensinando. Então abre a sua Bíblia em Mateus 16 e vamos observar que nós temos junto de Jesus essa unção que o Espírito Santo nos dá, porque ele habita em nós, e a palavra de Deus, gente, ela é alicerce. Ela tem que nos dominar. Por isso que os nossos pensamentos têm que mudar, certo? Como que vai mudar? Nós temos que fazer exercício. Exercício mental, que jeito? Com a palavra. Eu leio a palavra, mas eu tenho que falar a palavra. Estão acompanhando? Então eu preciso fazer o exercício da fala. Tipo, precisamos chamar uma fono aqui para dar umas aulas de fala. É o Espírito Santo. Eu tenho que falar a palavra, eu tenho que treinar. Porque se eu treinar, falar a palavra, ela vai dominando a minha mente. Ela vai mudando todos os conceitos errados que estão na mente. Já que nós somos fruto daquilo que pensamos. Nós pensamos e falamos. E se é errado, não tem como Deus nos abençoar. Mudar a situação. Mudar a história. Mas é possível. Se eu seguir praticando o que Deus fala. Gente, de tudo. O que importa é a prática. E o que você acha que é prática? Prática é aquele momento que você está sozinho lá. É isso que você não pode abandonar na sua vida. É muito precioso este momento de você estar a sós com Deus. Então, prática é lá. Se você não tem esse momento com Deus, você nunca vai ter prática mesmo. Entendeu? Então, veja lá, versículo 13 de Mateus 16. Diz assim, olha. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Bom, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós podemos pensar, porque Jesus está falando aqui de portas. Por que ele está usando portas? Porque antigamente, tudo que Jesus faz, ele usou das coisas naturais para exemplificar o que é o reino de Deus. Já sabemos isso, né? Trigo, pássaro, semente, né? E aqui também, ele está usando portas, porque as cidades antigamente eram muradas. Sabemos disso. E conforme o tamanho da cidade, existiam mais que uma porta. Tá? Podia ter a porta norte, a porta sul, enfim. Mas uma só. E aquelas portas, elas não eram tão grandes, porque os camelos passavam por lá. E esses camelos, porque os comerciantes vinham fazer os seus negócios com os seus produtos, com as mercadorias, e eles tinham que passar então pela porta, e essa porta era um sacrifício até para o camelo, porque ele tinha que tirar, era preciso tirar toda a carga para ele poder passar por aquele, que não cabia, não dá, porque já é alto. Entende? Então, por isso que Jesus usa aquela expressão que o rico não passa no fundo de uma agulha. É exatamente por essa condição que ele fala do camelo, inclusive, porque era feita uma vistoria nele. Então, mas o que eu quero dizer aqui é que as cidades tinham as suas portas. De noite fechava, abria de dia. E quando o inimigo ia atacar, eles saíam e fechavam mesmo, não importa a hora que fosse. Eles fechavam para se livrar do inimigo que estava lá fora. E eles vinham atacar o quê? A porta. Eles não iam na muralha atacar. Para entrar, porque a muralha era muito larga, sempre era feita de 2 muralhas. Tinha uma, e depois um espaço, depois tinha outra. Então era muito difícil. Como é que eles iam? Então eles iam atacar a porta. Por isso que Jesus está falando aqui de porta. Então porta para nós, Jesus quer mostrar que é uma ferramenta que nós devemos usar como uma defesa. Porta. Nós temos que usar bem isso. E Jesus já falou, já em algum ensino aqui, que é pra gente não deixar a porta aberta para o diabo voltar, né? Jesus já falou isso. Se ele vai ver, se estiver aberta, ornamentada a casa, depois que ele sai. Então, o Senhor está dizendo que essa defesa, a porta é uma defesa. Então, nós não devemos deixar que o inimigo entre por essa porta.
E como que nós vamos fazer ou usar essa ferramenta? Justamente nós temos que usar o que a palavra de Deus diz. E observar que tipo de ataque que o inimigo está lançando contra a nossa vida. Sabe, se é um ataque mental, se é um ataque físico, se é um ataque no relacionamento, se é um ataque financeiro. Bom, e daí vai, né, gente? Os ataques são muitos. Então, nós temos que observar que tipo de ataque, para nós podermos, não é só ficar na defensiva, mas atacar quem nos ataca. Viu? Porque Jesus nunca ficou na defensiva, tipo, o diabo bem ele. Sabe assim? Ele ia para cima do diabo. Que jeito que Jesus ia para cima do diabo? Toda vez que ele entrava na cidade, em qualquer cidade, o que ele fazia? Ele curava todos os enfermos. E expulsava todos os diabos de quem estava possuído lá. Não era isso que ele fazia? Então, este era o ataque de Jesus contra o diabo. Estão acompanhando? Então, Jesus não ficava ali na defensiva. Bom, deixa eu ver se o diabo vai vir. Se ele vier, eu vou. E não era isso. Jesus já ia para cima dele. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que ele está nos ensinando aqui, que é este poder e autoridade que ele nos deu com o novo nascimento e com essa nova natureza, com o Espírito Santo. E nós acabamos de ver que Jesus falou, o Espírito Santo, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer. Certo? Então, para que o Espírito Santo desceu sobre nós, nos dando poder? Para nós atacarmos o diabo na área que ele está lançando os ataques dele sobre nós. Entende isso? Então, nós não podemos esperar, peraí, o diabo agora ele vai vir em que jeito? Ele não vai vir em que jeito? Ele está sempre atacando. E nós temos sempre que ir para cima dele, não permitir que ele entre. Então, a porta seria a entrada dele para a nossa vida, para nos destruir. Você está acompanhando? Então, você tem que entender que você tem que ir para cima dele. Porque, olha, Jesus dizendo novamente, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, na verdade, aqui ele está falando das portas do inferno, daquilo que o diabo faz. Não é para ele, sabe, vir e fazer o que ele quer na nossa vida. É óbvio que ele vai sempre tentar agir através dos nossos pensamentos, porque nós já fomos programados desde que nascemos com pensamentos errados. Ah, já. E fora toda a sociedade, o mundo em que vivemos. Por isso que agora nós temos que fazer todo o esforço com oração para mudar o modo de pensar. Se eu mudar o modo de pensar, eu vou atacar o diabo. Eu não vou aceitar o que ele está fazendo. Como é que tem um momento que eu me sinto bem, eu acho que está tudo ok, estou tranquilo, e outro momento eu estou lá embaixo? Por que isso muda dessa maneira? Porque a hora que eu não estou bem, é ele que está atacando. Eu tenho que ir para cima dele, entenda isso. Eu tenho que ir para cima dele. Eu tenho que atacar o diabo. Então, como Jesus fazia, como eu disse, ele não esperava nada, ele ia para cima do diabo e libertava as pessoas, não é? Então, nós temos que usar a unção que nós recebemos. Nós não recebemos unção. E ele falou que é para a gente fazer exatamente o que ele fez. Está escrito lá no Evangelho de João. Ele disse, tudo que eu faço, vem do Pai. Eu vi nele, recebi dele. Agora, vocês farão o que eu faço. É para fazer. Então, nós não precisamos ficar esperando ver se tem ataque, se não tem e tal. Ou, muitas vezes, distraídos. Sabe, gente? Ah, porque pagou a conta, não faltou a luz lá dentro de casa. Acho que está tudo maneiro. É o siri na água morna. Não se esqueça. E cadê as outras áreas? As outras áreas já estão todas ok? Nem tanto, certo? Então, por isso que a oração é importante, esse momento de comunhão com Deus, que nós temos que ficar atacando o diabo, exatamente como Jesus fez, principalmente na área da enfermidade, na área da paz, na área das finanças, na área do relacionamento, certo? Tudo que envolve a nossa vida. Nós vamos receber de Deus o tanto que nós ficamos com Ele, para confiar, para ter fé, para nós nos livrarmos das mentiras do diabo. Porque Jesus, vocês lembram quando ele entrou lá no templo e chega a mulher, mas era sábado, aquela mulher encurvada que há 18 anos ela vivia com aquela postura, e Jesus liberta ela, era um diabo. Ele não ficou esperando a mulher, dá para você olhar para mim? Ele já foi para cima. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Que Jesus sempre foi para cima da porta do inferno. Entende isso? É isso que nós temos que fazer. Ah, mas é que eu não tenho unção, você não tem unção. Claro, você não foi batizado com o Espírito Santo? Eu não fui. Claro que tem. O negócio é praticar e exercer. É óbvio, eu fiz a primeira vez, não deu certo. Não aconteceu, mas eu tenho que exercer, praticar. Eu tenho que praticar, eu tenho que praticar. Até que eu creia. Quando eu creio, está funcionando, está agindo. Vocês estão acompanhando? É exercício, gente. Fé, nós vamos adquirindo, óbvio que é com a palavra de Deus, mas com os exercícios. É a prática. Se eu não exercitar, nunca vai ser liberado o poder e a unção. Você tem que começar a fazer isso na sua própria vida e na sua casa. Não, mas não vai pra cima lá do pessoal da sua casa que nem querer. Vão te internar. Não vai combinar.
Mas lá no seu quarto você vai para cima, porque é espiritual, o negócio é espiritual. Você vai para cima do diabo, dessas portas. Então veja Efésios 6. A armadura do cristão, ele vai nos falar aqui. Deixa marcado que nós vamos voltar aqui para nós encerrarmos depois. Então, em Efésios 6, versículo 10, veja lá. Não, versículo 10 não, eu quero ir para o versículo 16 primeiro. Veja aqui, olha. No versículo 16, de capítulo 6 de Efésios, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé. Veja a importância da fé. Gente, a fé é um escudo. Sabe aquele negócio que põe aqui para... O diabo vem, quando o inimigo vem, ele vai dar no escudo. Ele não vai matar, ele não vai conseguir. Então a fé é isso. Mas, então ele diz, com a fé, com o qual podereis apagar algum dardo, alguns? Não, todos. Os dardos inflamados do inimigo. Gente, dardos inflamados, você já vê aquelas bolas de fogo, seta de fogo, que manda. Então é isso que o inimigo faz, atacando a porta. Quando eles iam atacar as cidades muradas, eles faziam isso na porta. Eles pegavam aquelas bolas de fogo, flecha de fogo, e tacavam na porta, porque eles tinham que derrubar a porta para poder entrar. Então é isso, exatamente isso que Jesus está falando. E aqui Paulo coloca dessa maneira aqui, figurada, porque era a situação do momento. Mas nós podemos dizer hoje um míssil, é a mesma coisa. Como é que o inimigo agora ataca, gente? Ele não vai com bola de fogo, com uma flecha, ele vai com um míssil. Diz que vai até no drone, não sei como é que é. Ele pode derrubar coisa lá. Coisas loucas. Mas é por aí, é o diabo atacando. Ele usa isso. Esses dardos, e eles são inflamados, quer dizer, eles são com fogo, que vem para cima da nossa vida. Então, a fé é muito importante. Nós não podemos deixar que o diabo nos destrua em área alguma. Em área alguma. Você tem o poder, Jesus já te deu. Você tem a unção, você já foi batizado com o Espírito Santo. Você tem que praticar. Não adianta só você ouvir, porque ouvir não vai livrar você do diabo. Não é? Porque as pessoas, nós vimos lá em Hebreus, Paulo ensinando aos hebreus, que eles estavam sendo perseguidos, falou, agora eu vou ter que falar tudo de novo, que eu já ensinei. Já era hora de vocês saberem manusear a palavra. Mas se você não praticar, o conhecimento que está na tua cabeça não vai te livrar do diabo. Isso serve para nós. O conhecimento que está na tua cabeça não te livra do diabo. Você tem que praticar. Então eles pensavam, lá em Hebreus, quando ele está dando essa instrução, eles pensavam que eles estavam com tudo, porque eles já ouviram os ensinos, né? Foram até batizados com o Espírito Santo, mas eles estavam acomodados e não faziam nada. E eles estavam no limite para voltar e perder a salvação. Então nós temos que ter este cuidado, que a palavra de Deus nos coloca aqui, com a armadura, que ele põe nesse sentido figurado, para nós observarmos bem a nossa postura com relação ao diabo. Nós não podemos ficar só na defensiva, gente. Defensiva é o siri na água morna. Você não está percebendo que o diabo está te atacando e que ele quer acabar com a sua vida. Mas se você não está sabendo muito como orar, você tem que orar muito em línguas, que o Espírito Santo vai te ensinar. Você vai começar a ouvir Deus falar, é assim que eu tenho que fazer. Porque mesmo que eu diga para você, olha, ora assim, você não capta, porque é espiritual, não é mental. Tanto que Paulo fala isso, olha, vou falar de novo. Eles achavam que eles sabiam tudo, mas eles não tinham a prática. Não sabem manusear a palavra. Não sabem ir no ataque. Tem que ser na ofensiva, gente, não na defensiva. Vocês estão acompanhando? A vida espiritual é essa. Então você tem que ser ousado nesse sentido, de ir para cima do diabo, para cima do ataque que está na sua vida. Então isso requer oração pessoal. Aquele momento que você está a sós com Deus, está valendo muito. Você está recebendo de Deus. Então veja aqui o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quer dizer que estamos em guerra, gente. É todo dia, é todo momento. São 24 horas por dia em guerra. O diabo não dá descanso. As pessoas que estão achando que está tudo bem, mas não está. O diabo está atacando direto. E ele consegue parar as pessoas. Por que ele para as pessoas? Porque se elas continuarem, elas vão exercer o poder sobre ele e ele vai ser derrotado. E é isso que ele não quer. Então ele para bonito as pessoas. Não precisa, eu sei. Eu já oro. Não está nada. É tudo engano do diabo. É sério. Então nós estamos em guerra. Aí no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. Por que nós vamos nós vamos resistir, vamos vencer e vamos permanecer inabaláveis? É o que o versículo 16 disse. Ele está mandando dardos, mísseis, contra a nossa vida, mas nós estamos vestidos com a armadura, ou seja, estamos praticando. Nós não podemos, gente, abaixar a guarda. O diabo não brinca em serviço. Um golpe dele é fatal. Né, queridos? Fala sério, gente. Do nada, uma situação é totalmente revertida para a destruição daquela vida para sempre. Sim ou não?
A gente vê, tá direto. Mas do nada. Como? Pois é. Ele nem deixa as pessoas perceberem. Não é assim, gente? Então nós estamos aprendendo aqui que nós temos que orar muito em línguas, porque o Espírito Santo sabe a mente do diabo. Ele sabe o que o diabo está maquinando contra nós. Ele vê o diabo. Ele já escutou, já viu tudo, sabe tudo que o diabo vai fazer. O diabo não sabe nada do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Então pense nisso. O diabo vai dizer, mas só ora em línguas agora? Não vai adorar? Não vai. Ele não quer que você ore em línguas. Porque se você ficar sentado, orando mesmo, em línguas, grandes coisas estão acontecendo na sua vida. O Espírito Santo está falando toda a palavra de Deus dentro de você, para que quando você for ler, você vai começar a entender. Para você ir na agressividade contra o diabo, atacá-lo. Isso é com a palavra, com ousadia. Aí no 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é o quê? O diabo diz, eu não sou digno, minha oração não tem poder, isso não está resolvendo, essas lamúrias. Se Deus. Então, por isso que se eu estou com a couraça da justiça, eu já fui justificado em Cristo Jesus. Eu já sou herdeira em Cristo Jesus. Eu já tenho herança, eu sou descendente. Eu sou descendente, Abraão. Eu tenho todas as bênçãos. Então é isso que ele está dizendo. Eu vou saber andar com essa justiça que Jesus já me deu. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Andai nas bênçãos do Evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, portanto, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Gente, capacete da salvação é a mente. Então, a nossa mente tem que estar renovada, transformada pela palavra de Deus, porque, olha, a salvação vem daí. Não é demais? Ele está falando aqui, Tomai o capacete da salvação, é a mente. A nossa mente tem que estar ligada no que Deus diz, e não o contrário. Você tem que pensar o que Deus pensa. Você já observou o seu pensamento o dia inteiro? Se pensa certo ou errado, certo com isso aqui, não é? Se não pensa certo, tem que ler Bíblia mais, fazer jejum, orar em línguas, para começar a pensar, para você poder atacar o diabo, porque ele vem e ataca na cabeça, não. Então, se a minha mente está com a palavra transformada, eu estou salva. Salva do quê? Não só para a vida eterna, como dos ataques do diabo. Não adianta, não aceito isso. Não é isso que Deus está falando. Eu não vou cair. Eu não vou ficar nessa. E vou ficar orando mais. E vou confessar quem eu sou em Cristo Jesus. Vou falar o que Ele já fez por mim. E aí vai. Estão acompanhando? Em vez de calar, que medo. Acho que agora vai. Isso, o diabo que está te puxando, para ver se leva mesmo. Então está faltando palavra. Está pensando errado, gente. Está me acompanhando? Então, você tem que aprender a atacar o diabo. Isso é prática da palavra, todo dia na sua oração. Aí no 17, tomai também, então, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus na nossa boca é a espada do Espírito para destruir as mentiras do diabo. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Amém? Então, nós precisamos destruir esses pensamentos programados que desde que nós nascemos estão dentro da nossa cabeça. Não é não. É de derrota, é de tristeza, é de fracasso, e agora não dá, e agora acabou, agora já era, agora não sei, não consigo, não sei. Não é, gente? Então, esses pensamentos programados, eles têm que cair por terra, e nós temos que atacar as portas do inferno. É você que vai atacar a porta do inferno. Não é o inferno que vai vir destruir você. Você já vai de ataque direto para derrubar tudo aquilo que o diabo quer destruir na sua vida. Então não fique só na defensiva igual seria na água morna, ok? Então vamos voltar lá para nós encerrarmos novamente Mateus 16, versículos 18 e 19. E agora nós vamos entender muito melhor isso aqui, depois disso tudo. Então Jesus dizendo, também eu te digo, por que Jesus está falando também? Porque ele diz, porque não foi carne e sangue que disseram, que revelaram, mas foi o Pai que está nos céus que revelou que Ele é o Cristo, o Salvador. Então, se nós temos isso, ele diz, também eu vou dizer outra coisa para vocês, que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, a palavra de Deus é que edifica o que Jesus fez aqui na minha vida, certo? Isso, não é que Pedro começou a igreja, mas não quer dizer exatamente o que os antigos falam sobre isso. Na verdade, Jesus está falando do inferno. É isso aqui. Gente, presta atenção, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você na igreja, nós não somos igreja, eu sou, todo mundo, nós. Igreja não é esse prédio. Somos nós onde Deus habita agora. Tá? E o diabo não vai destruir. Ele não vai prevalecer. Se eu praticar a palavra e for por cima dele. Porque ele quer que a gente pense que ele é o poderoso. Ele não é. Poderoso é Deus. Ele é um anjo decaído. Tá certo? Ele é um anjo decaído. Ele tem poder maligno. É isso aí. Mas, se eu ando no poder de Deus, através do Espírito Santo, esse poder de Deus está acima de todas as coisas, está acima desse anjo decaído. Com a maldade dele. Então ele não pode reinar na nossa vida. Ele não pode fazer o que ele quer.
Ai, estou passando tão mal, estou passando tão mal. E daí? Estou passando tão mal, vou mandar o diabo embora. Se você não começa a orar antes que ele vem, quando ele vem, você não tem força nem para orar para você. Essa é a pista. Não deixe para orar na hora que você já está lá caído, fraquinho no chão. Você não tem força para falar uma palavra. Você tem que orar na hora que você está forte. Porque ele vai vir. E você tem que estar em pé a hora que ele vier. Espiritualmente, você tem que estar em pé. Estão acompanhando? E mandar ele embora, eu não aceito. Então, Jesus falou, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Espera aí, passa mal é do céu? Porque está cheio de gente passando mal no céu? Não, nem existe isso lá. Então não é para existir aqui na terra. Estas são as chaves dos céus. Só coisa boa. Vocês estão acompanhando? Então ele diz aqui, ó. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, o que é permitido, ele está dizendo o seguinte. O que é permitido no céu é permitido aqui na terra. Para eu fazer. Se não é permitido, aqui não vai ser. Lá no céu não tem ninguém passando mal, gente. Não tem. Está escrito em Apocalipse, né? Que lá não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não é? Então, tudo que não está bom aqui na terra, eu tenho agora que desligar. Não está, vou desligar, já está desligado lá no céu. Mas tudo que eu recebo de bom está ligado aqui. Entende isso? Todas as bênçãos que eu preciso vêm do céu e está ligado aqui. E tudo que não é bom daqui não vai para lá. Então, por isso que está desligado. É isso que Jesus falou. Então, você tem que desligar o mal na sua vida. E não permitir que estes ataques com esses mísseis, com esses dardos inflamados de fogo, venham destruir e derrubar qualquer porta na sua casa, da sua vida. Você que tem que derrubar a porta do inferno. Você não vai já prevalecer sobre a minha vida. Você não vai. Não adianta. Você sai agora. Mas isso, gente, é todo dia. É todo dia. Então, o nosso pensamento precisa mudar, porque o diabo age nos pensamentos. Não é não? É o dia inteiro. Ah, não faz isso não. Faz isso. Orar não fez. Algum dia ele mandou você orar, o diabo? Se você foi orar e ouviu alguém mandar, foi Deus. Aliás, ele fala para você não ir. Né? E ele põe um monte de coisa para você nem orar. Então, é isso aí. Você que tem que dar um chega no diabo. Você tem que saber o que ele faz. Se você ler Bíblia, você vai saber. Então, ataca o diabo. Gente, mas é você e Deus não fica gritando lá para assustar o pessoal da sua casa, no seu trabalho. Né? Porque tem gente que gosta, não sabe, e fica expulsando o diabo do outro na cara da pessoa. Já aconteceu isso. Depois sai briga, e sabe, ô diabo, sai. O que é isso? Lá, gente, você tá no metrô, mandar o diabo sair da pessoa. Gente, coitado. Vai, ou então o chefe da empresa. Você tá com o diabo? Não pode, gente. Para com isso. Então tem que ter discernimento. Isso é uma coisa que é espiritual, que você exerce na sua oração. Amém, querido? Então, fique livre, em nome de Jesus, eu digo. Porque o Senhor já deu essa liberdade para nós. Amém? Glória a Deus. Valeu isso aqui? Então, gente, ataca lá. Vai atacar o diabo. Ele não gosta. Ele está odiando esses ensinos. Porque se vocês vão fazer em casa, ele fica nervoso. Porque ele está perdendo terreno. Mas continue, que a vitória é sua. Em nome de Jesus. Amém? Nós te louvamos, ó Deus, nosso Pai, pela presença do Espírito Santo, nos ensinando como nós vamos superar e vencer as batalhas atacando o diabo. Só você pode nos dar essa força e essa coragem para nós irmos em cima do mentiroso que se faz de tão poderoso. Nós te agradecemos essa presença de Deus, do Espírito Santo dentro de nós. A tua palavra que diz que é para nós fazermos isso. E eu agradeço, Senhor, a tua unção despejada aqui nessa noite agora, quebrando todas as fortalezas com a tua graça, Senhor. Para que todos, com a tua força e com a tua coragem, enfrente qualquer cilada e ataque do diabo. Para destruir os dardos que ele manda, os mísseis, para caírem todos por terra. Eu sei, Senhor, que você está agindo, abrindo as mentes com a tua palavra e o teu Espírito de cada um aqui, para que cada um reine nesta terra, como você já nos constituiu, de sacerdotes e reis. Em nome de Jesus.